Olá, aqui é a Luciana Garola, de volta para falar com os audiologistas que trabalham com aparelhos auditivos. E hoje eu vou falar da importância do mapeamento de fala na resolução de queixas dos usuários de aparelhos auditivos. E para isso eu trouxe um caso ilustrativo que vai fornecer bastante informação sobre como é importante você ver a questão da amplificação, como ela acontece na orelha do seu paciente antes de fazer os ajustes. Bom, como vocês vão ver aqui no slide, ele mostra a perda de audição dessa paciente. Ela tem uma perda de audição moderada a severa, bilateral, ela é até pior à esquerda, mas eu trouxe uma das orelhas até por questões do vídeo não ficar muito longo, né? Então a questão aconteceu de maneira similar na orelha esquerda também. Ela é usuária de aparelhos auditivos desde a infância. Então ela ganhou os primeiros aparelhos com 3, 4 anos, é oralizada, fala normalmente, trabalha, tem a vida absolutamente independente. E ela ganhou, faz menos de um ano, esses 2 aparelhos e não tem conseguido fazer muito uso deles. A queixa dela os sons são muito altos e ela não entende bem o que as pessoas falam, ela se incomoda com os barulhos, principalmente de arrastar de cadeira, cachorro, porta batendo, então ela tem uma queixa de que os ruídos, os barulhos são muito altos. Bom, agora a minha pergunta para vocês. Se esse paciente chegasse com essa queixa de incômodo com os ruídos ambientais, o que vocês fariam? Alternativa A, você ia diminuir a amplificação nos graves? Alternativa B, você ia aumentar os sons como um todo, no geral? Alternativa C, você ia diminuir a amplificação, o ganho em agudos. O que você faria? Lembrando que você recebeu esse paciente, ela está usando o aparelho, você tem acesso ao software e aí você vai fazer os ajustes baseado na queixa do seu paciente. Vamos ver o que estava acontecendo na orelha dela? Olha lá o próximo slide. Esse é o gráfico do mapeamento de fala realizado na orelha do paciente. Então vocês podem ver que nesse caso a linha média dos sons de fala, que é a linha ali intermediária, ela não está alcançando os alvos da regra DSL, tá bom? Então tá bem abaixo. E o que está acima em termos de fala? Só os graves, né? Então o que está chegando aos alvos para ela em termos de fala são só o componente, na verdade, de 250 da fala, que é o que está acima nos alvos ali, na verdade, e os picos de fala até mais ou menos 750 Hz, tá bom? Então é isso que está chegando para ela. Todo o resto de fala está abaixo dos limiares auditivos. E isso faz com que ela não entenda a fala bem, apesar do aparelho estar fornecendo ganho. E aí ela tem desconforto com os sons ambientais, mas a fala mesmo ela não consegue ouvir. Bom, como o objetivo dos sons da amplificação é fornecer audibilidade para os sons da fala, o que tem que ser feito nesse caso é aumento do ganho geral para a fala desse aparelho auditivo. E foi o que foi realizado. Esse é o gráfico que mostra o resultado, né, dos ajustes que foram realizados em função da perda de audição desse paciente. Então a gente conseguiu dar um aumento interessante para a fala e ela passou a compreender os sons com muito mais clareza. Nesse nível, a pessoa, eu não tive que alterar, baixar o som de maneira alguma, e como a fala passou a ser audível para ela, os sons ambientais passaram a não incomodar mais, porque o que acontecia antes? Ela tinha acesso aos sons ambientais, mas não aos de fala, e isso incomodava demais. Então, se essa paciente chegasse sem eu fazer o mapeamento de fala,
apenas com base nas queixas, muito provavelmente eu teria diminuído ainda mais a amplificação nos graves, que era um pouquinho só de fala que ela recebia e estava naquelas frequências, e com isso comprometido ainda mais a compreensão de fala dela. Eu fiz questão de trazer aqui, nesse outro slide, a forma como o software apresentava essa amplificação após os ajustes. Aqui na frequência de 500 Hz, o software me indica que ela estava recebendo um nível de amplificação, nível de pressão sonora de 105 dBs. Ele deixa a gente muito assustada, né? Porque se vocês observam aqui o software, as linhas da amplificação, elas estão muito acima dos alvos que o software recomenda, como se esses alvos fossem os ideais. Mas quando a gente observa na orelha do paciente, a gente vê que eles estão muito abaixo. Se eu deixasse a amplificação nos alvos que o software recomenda, eles estariam muito abaixo da amplificação necessária que a paciente precisa. Nesse caso, em 500 Hz, por exemplo, o software indica que está havendo uma apresentação de 105 decibéis em nível de pressão sonora, quando na verdade, na orelha do paciente, está chegando apenas 87 dBs, como vocês podem ver aqui. E na frequência de 1000 Hz, também há essa informação errônea. A gente conseguiu alcançar os alvos em 1000 e em 1000 Hz o software indica que há um nível de pressão sonora a 122 dBs na orelha, né? Quando na verdade ele está chegando a 97 dBs dentro do alvo prescrito para perda, para a regra DSL-5, para perda frente à perda de audição que esse paciente tem. Então, aqui é apenas uma ilustração, eu vou trazer outras, esse é o primeiro caso que mostra o quanto o software, o que ele apresenta, não é o que acontece na orelha do paciente. E outra informação importante, às vezes a forma como nós entendemos a queixa do paciente e a forma como nós reagiríamos a essa queixa e na questão dos ajustes é muito diferente do que nós faríamos quando nós conseguimos ver realmente o que está acontecendo diretamente na orelha dele em termos de amplificação por frequência. Daí a importância de se fazer a avaliação, para que a gente consiga visualizar a amplificação que o paciente recebe, para aí então fazer os ajustes ideais que possam proporcionar realmente benefício para o paciente. Se você achou essa dica importante, por favor, compartilhe esse vídeo. Quanto mais gente souber disso, mais gente vai se beneficiar dos aparelhos auditivos. Vejo vocês na próxima dica. Até lá!